Galera, seguinte, bom dia, certo? Olha só, para nossa aula de hoje, a gente dá continuidade aos estudos da Revolução Russa, certo? E esse processo que a gente pega é, sobretudo, a análise do que acontece com a Rússia depois da Revolução Bolchevique, ok? Já tem um vídeo aí sobre os dois processos revolucionários, né? O que a gente chama de Revolução de Fevereiro, que foi realizada pelos mencheviques, e a Revolução de Outubro, que é considerado aí o grande marco do início do socialismo, é, que é a Revolução de Outubro de 1917. E o que eu preciso que vocês saibam a partir dessa situação? Que uma vez consolidada esse processo revolucionário, a Rússia ela se torna o primeiro país que adota, na parte prática, um governo socialista. E o que isso significa? Primeiro, uma série de novas mudanças inauguradas pelo Lenin. Como ele chega no poder? Utilizando um lema que traz o slogan de pão, paz e terra. Essas são as primeiras três características que ele faz para convencer o povo russo a adotar esse modelo, a adotar esse sistema. E o que isso quer dizer? Que o primeiro deles é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? Já que esse era um dos maiores pontos de tensão, né, devido aí principalmente aos fracassos militares durante essa guerra, né? A Rússia completamente atrasada, sem vencer batalha, sem conseguir resistir e fazer frente aos impactos das grandes potências industriais europeias, principalmente a Alemanha. Mas esse é um tratado que não sai barato. Por quê? Porque nenhum país consegue abandonar uma guerra sem pagar por isso. Então, a saída do Lenin ela é acompanhada de um tratado com a Alemanha, e nesse tratado os russos eles têm que ceder uma grande parte de território, né? Toda aquela porção do leste europeu passa a ser anexado ao território alemão. O que depois da Primeira Guerra, né, assim que a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial e durante os eventos do Tratado de Versalhes, esse território que foi cedido pela Rússia como armistício, né, como paz pela saída, eles vão ser considerados territórios livres. A Rússia já tinha aberto mão do território e a Alemanha não vai poder ficar com eles como punição pela derrota na Primeira Guerra. Então, vão ser territórios que vão dar origem a novos países, principalmente na região dos Balcãs, certo? A outra medida que consolida esse modelo socialista, né, que consolida essa prática socialista, é o que a gente chama de nacionalização de empresa e estatização das empresas. E o que isso quer dizer? Primeiro, que todas as grandes companhias que estão em território russo, né, seja ela internacional, seja ela privada, vão passar agora a pertencer ao governo revolucionário. E o que isso quer dizer? Que empresas de mineração, empresas de petróleo, grandes fazendas que pertencem a industriais da Alemanha, da Inglaterra, da França, ou seja, países internacionais que investiram seu dinheiro para construir uma empresa na Rússia, uma indústria na Rússia, para explorar o recurso e a matéria-prima russa, né? Ou seja, essa empresa ela é privada e ela tem um dono. A partir desse momento, essa empresa ela não pertence mais a uma companhia original, certo? Tudo que está construído em território russo passa a ser do governo revolucionário e não tem-se mais a propriedade privada, ou seja, todas essas grandes empresas, principalmente as empresas industriais, né, principalmente as propriedades industriais, elas passam por uma estatização. O que é isso? Elas pertencem ao Estado. E a partir de agora, seguindo o modelo idealizado pelo próprio Marx, os trabalhadores, né, os operários, os camponeses, os militares de baixa patente, eles vão se unir,
eles vão criar uma comissão que vão ser os chamados sovietes, e a partir desse novo modelo de política, esses grupos que são considerados a base da sociedade, ou seja, aqueles grupos mais desprovidos de direito, né, os que menos tiveram argumentos, que menos tiveram espaço, os grupos que nunca tiveram privilégio e sempre foram ameaçados por grandes fazendeiros, por grandes industriais, por grandes capitalistas, até pelo próprio czar, né, e os seus conselheiros da nobreza. A partir de agora, quem dita as regras são esses grupos populares, certo? E qual é a principal mudança nesse modelo do socialismo para a comparação com a prática capitalista? O que significa essa nova política econômica adotada por um país socialista? Que diferente do que acontece nos países ocidentais, no país capitalista, onde a relação de trabalho e salário ela é individualizada, ou seja, a pessoa ela presta um serviço e ela ganha um salário por esse serviço que foi prestado. E a partir do momento que ela recebeu um salário por isso, pelo que ela faz, pelo seu tempo, pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, com esse salário individual, a pessoa ela compra uma série de serviços, né? Ou seja, com o que você se dispôs, com o que você produziu, você recebe um salário por isso, e com o seu salário você compra saúde, você compra educação, você compra moradia, você paga suas contas, você tem o seu lazer, a sua vestimenta, a sua alimentação, certo? Já no modelo socialista, o que passa a ser adotado é a exclusão dessa parte do salário. Como assim? A partir de agora, o que foi adotado e foi liderado pelo Lenin e aprovado pelos sovietes é que todas as pessoas elas trabalham para o Estado. Ao invés das pessoas receberem um salário por isso, delas receberem um dinheiro para isso, para elas poderem gastar, todo o recurso vai para o Estado. E o que o Estado faz, uma vez que ele absorve todos os salários de todos os trabalhadores, de todos os operários, de todos os camponeses? O Estado fica responsável por redistribuir essas questões. Então, qual é a diferença? Que no modelo capitalista, se o indivíduo ele não tem salário, ele não consegue comprar alimento. Se o indivíduo ele não tem um bom salário, ele compra uma educação de baixa qualidade. Se o indivíduo tem um trabalho desvalorizado, né, o que dentro do capitalismo existem níveis de emprego, certo? Um grande industrial recebe muito mais do que um coletor de lixo, por exemplo. No modelo socialista adotado pelo regime soviético, é que a partir de agora todo mundo tem o mesmo valor. Todas as profissões e todos os trabalhos eles são valorizados dentro da sua própria lógica. O que é isso? Uma sociedade ela depende tanto de um grande industrial quanto ela depende de um coletor de lixo. E isso significa que eles não têm salários diferentes, porque agora eles vão receber do Estado a mesma entregas de produto. A alimentação é igual, a saúde é igual, o transporte é igual, tudo concedido pelo Estado. E em troca disso, a população trabalha. E qual é a lógica desse tipo de produção? Principalmente no NEP, né, que é a nova política econômica do Lenin. Dentro desse modelo, as pessoas elas têm que abrir mão de um pensamento individualista, certo? Muitas vezes a gente ouve a crítica do socialismo de que você não precisa trabalhar porque o outro vai estar trabalhando para você e isso significa que você pode ganhar nas custas do trabalho do outro. E o que precisa ser mudado, né, o grande esforço que esse governo socialista faz nessa primeira consolidação desse regime é tentar colocar na cabeça de toda a população que ela não tem que pensar de forma egoísta, que ela precisa pensar de forma coletiva, certo? E quanto mais coletiva essa sociedade for, mais ela avança. Por quê? Porque se ao invés de você ficar, né, ao invés do indivíduo ficar sem produzir, porque o outro vai estar produzindo e todo mundo vai ganhar o mesmo,
Se todos os indivíduos produzirem o máximo possível, a sociedade ela avança o máximo. Por quê? Quanto mais o camponês trabalhar e produzir no campo, mais o Estado vai arrecadar de alimento. Quanto mais os operários das fábricas produzirem os bens de consumo, mais a população vai receber produto. Quanto mais os médicos atenderem bem, quanto mais os professores lecionarem bem, quanto mais os lixeiros trabalharem bem, quanto mais o jardineiro podar tudo, mais a sociedade ganha como um coletivo, certo? Já que todo mundo trabalha para o Estado e o Estado redistribui esses valores. Óbvio que essa situação ela não vai ser simples, no sentido de que, principalmente essas medidas de estatização, né, que é a retirada da propriedade privada e o Estado passa a ser o dono, quanto de nacionalização de empresas, ou seja, né, companhias internacionais vão reivindicar essa indenização, né, ou seja, a empresa francesa, a empresa inglesa, que foi construída com dinheiro internacional, vão querer, né, ser reembolsados. E isso gera uma guerra interna, que é a chamada de Guerra Civil Russa, que ocorre logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, ou seja, os russos eles estão se recuperando ainda do impacto e das consequências da Primeira Guerra, e em seguida eles já têm que enfrentar uma guerra civil que ela é tão devastadora quanto a própria Primeira Guerra. O conflito é marcado pela existência de dois exércitos, né? O Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, que é o braço direito do Lenin e comandante do general bolchevique, e do outro lado, uma aliança dos mencheviques, que são aqueles liberais e burgueses, junto com o apoio internacional que quer retomar os lucros, que quer voltar a ser dono das terras, das fazendas e tudo mais. A vitória acaba ficando do lado dos bolcheviques, né, do Exército Vermelho, e esse processo de vitória na Guerra Civil consolida e altera o próprio nome desse país, que não se chama mais Rússia, e pela integração de novos territórios e de novos comitês, passa a ser chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, esses comitês, né, que são os encontros aí de camponês, operário e pequenos soldados, é que, na verdade, ditam quais são as regras que vão valer para o país inteiro. Quanto mais a base governar, quanto mais a lei atender a camada mais empobrecida, mais excluída, na visão desse modelo, mais justa ela é. Porque se uma lei ela beneficia quem está lá embaixo, obviamente ela beneficia alguém que também está no topo. E essa acabou sendo a grande inauguração desse modelo socialista, que depois vai passar por uma série de problemas. Beleza? Valeu e até!